pegar o livro na página 82 a 85, tá bom? Então vamos lá? Nós vamos fazer as atividades finalizando a unidade. Atividade mãos à obra, que é nada mais é do que uma revisão de tudo que nós aprendemos nessa unidade, ok? Vamos lá? Página 82, nós vamos conversar um pouquinho sobre cada exercício e elaborar as respostas. Leia as afirmativas a seguir e marque verdadeiro, V para verdadeiro e F para falso. Então vamos lá? Os primeiros povos primitivos eram sedentários, ou seja, eles não saíam dos primeiros lugares. Falso, né? Eles não saíam dos lugares, eles saíam sim, eles caçavam, coletavam alimentos. Por não produzirem o próprio alimento, os primeiros seres humanos eram coletores? Verdadeiro. Eles coletavam, o próprio alimento no ambiente que eles viviam. Além da coleta, a caça era uma forma de conseguir alimentos? Então, a terceira alternativa. A caça era uma forma deles obterem alimento, além da coleta de alimento do ambiente ali, da mata, do lugar que eles viviam? Verdadeiro. Então, eles caçavam e coletavam alimentos. Então, ficou falso, verdadeiro, verdadeiro. Certo? Agora, a pergunta 2. Com as grandes transformações da história, os pesquisadores classificaram os povos primitivos em 2 grupos. Explique cada um deles. Bom, o primeiro grupo eram os caçadores e coletores. Por que será que eles eram definidos como caçadores e coletores? Porque eles eram o quê? Nômades, Eles saíam de um lugar para o outro em busca desse alimento, Então, olha só o exercício 2. Vamos relembrar a pergunta? Por que eles eram caçadores e coletores? Para buscar o seu alimento, o seu próprio alimento, Eles saíam de um lugar para o outro. Como eram chamadas as pessoas que saíam de um lugar para o outro? E eram chamados de nômades, De nômades. A gente vai colocar aqui um pouquinho para vocês, nômades. Depois a gente apaga. Certo? Então, eles coletavam, caçavam e eles iam de um lugar para o outro em busca dos alimentos que eles tinham que se alimentar, Então, por que eles eram chamados de caçadores e coletores? Para buscar o seu próprio alimento, eles saíram de um lugar para o outro e eram chamados de nômades, certo? E aí, os agricultores e os pastores, o que eles fizeram? Lembra da descoberta da agricultura? Então, com a descoberta da agricultura, eles passaram a produzir o seu próprio alimento. Com a descoberta da agricultura, passaram a cultivar o seu próprio alimento. A produzir o seu próprio alimento, lembra que eles se fixaram e começaram a construir moradias, não é verdade? Passaram a cultivar o seu próprio alimento e se fixaram em um lugar. Pararam de ir de um lugar para outro, passaram a ser sedentários e não nômades, Se fixaram em um lugar somente. Eles pararam de ir em busca de alimento de um lugar para o outro
descobriram a agricultura, que a gente já conhece todo o processo, né? E começaram a se fixar, construir as suas casas, para poder cuidar da plantação, do alimento que eles estavam ali cultivando. Exercício 3. O exercício 3, nós vamos observar esse mapa. Identifique o local apresentado no mapa e na imagem a seguir. Depois explique por que esse local é referência para os estudos sobre a pré-história brasileira. Olha só o mapa. Nós temos aqui em evidência o estado de Minas Gerais, que está em cor diferente. Por que será que Minas Gerais está em cor diferente? Olha aí a bolinha preta. Está evidenciando a cidade de Lagoa Santa. Aí, mais abaixo, nós estamos vendo a imagem de uma parte da cidade, de uma lagoa. Por isso que ela é denominada Lagoa Santa, o nome da cidade lá em Minas Gerais. Então, vista da cidade de Lagoa Santa em Minas Gerais. Vocês se lembram o que aconteceu nessa cidade de Lagoa Santa? Eu tenho certeza que vocês lembram. O que foi encontrado naquela cidade, né? Então, olha só, o exercício 3 é a cidade de Lagoa Santa, em Minas Gerais. De Lagoa Santa, em Minas Gerais. O que foi descoberto nessa cidade? Foram encontrados os primeiros vestígios de seres humanos, né, pré-históricos no Brasil, né? O que aconteceu lá então? Foi encontrado os primeiros vestígios de seres humanos pré-históricos. Na onde? No Brasil. No Brasil. Lembra do fóssil de uma mulher que se chamava Luzia, que foi encontrada em Lagoa Santa há 11.000 anos atrás, né? Que viveu, né, aliás, há 11.000 anos atrás. Então, é muita história, né, dessa cidade de Lagoa Santa aqui no Brasil. Agora vamos para o exercício 4. Olha lá, vamos repetir o 3? É a cidade de Lagoa Santa, em Minas Gerais. Foi encontrados os primeiros vestígios de seres humanos pré-históricos no Brasil. Certo? Agora o exercício 4. Compare pesquisas sobre os vestígios humanos da pré-história brasileira em Lagoa Santa nos períodos indicados na tabela. O que aconteceu em 1984, 1843 e 1970? 1843 e 1970. Aconteceram dois fatos. Também nós já estudamos. Então, o primeiro fato foi o quê? Né? Que um historiador, né? Um pintor, ele se chama Peter. O nome dele é um pouco difícil de escrever, gente. Peter William Loud. Até a tia tem dificuldade de escrever o nome dele, porque é bem difícil. William Loud. O que ele encontrou lá? Ele encontrou vestígios de seres humanos em 1843. Encontrou vestígios de seres humanos pré-históricos. Em 1843. Já em 1970, o que encontraram? Nós acabamos de falar. Foi encontrado em Lagoa Santa, né? Em Lagoa Santa, Minas Gerais. Os vestígios
fóssil, né? De uma mulher, né? Chamada como? Luzia. Que se deu o nome de Luzia. Isso em 1970, tá? Esse fóssil foi constatado que foi encontrado, né? Mas é que é uma pequena... alguns historiadores, eles constataram que ela viveu nessa região do Brasil há 11 mil anos, né? Atrás. Bem legal, né? Vamos para o exercício 5? Por que Luzia e seu povo não buscavam abrigos em cavernas, que era o costume daquela época, mas sim em locais abertos, próximos às nascentes de rios? Por que será que era o quê? Eles viviam naquela época em cavernas. Por que será que Luzia não foi encontrada perto de uma caverna, e sim perto de rios e lugares que tinham muita vegetação, né? Então, olha só, porque era uma forma de ter acesso a alimentos, né? Uma forma de ter acesso à água e alimentos perto de rios, né? Desde aquela época. Até hoje em dia, né? Muitas cidades se formam em volta de rios, porque a água é essencial à vida. Então, por que será que ela não vivia em cavernas? Um lugar mais fácil para se viver seria perto de rios, para ter acesso à água e aos alimentos. Ok? Agora, exercício 6, vamos lá? Sobre a descoberta da agricultura, qual é a origem dos povos que deram início a essa atividade? Marque um X na resposta correta. Lembra que o início da agricultura se deu onde? Lagoa Santa, Dinamarca, Etiópia ou Mesopotâmia? Nós aprendemos, a tia G colocou até o mapa para vocês. Na Mesopotâmia, então, o último quadradinho aí, é a resposta certa, que é Mesopotâmia, certo? Exercício 7. Relacione a descoberta da agricultura com a sedentarização dos seres humanos e explique por que a descoberta da agricultura é chamada de Revolução Agrícola. Bom, a Revolução Agrícola aconteceu, né, com a descoberta da agricultura, né? A Revolução Agrícola aconteceu com a descoberta da agricultura. Com a descoberta da agricultura, os povos tiveram que se fixar em um só lugar, né? Se fixar em um lugar somente, né? E depois, eles tiveram que se fixar em um lugar, né? Construir suas moradias. O que ele fez depois na história dos metais? Né? Ele descobriu o fogo. Descobriu o fogo e fez o quê? A fundição dos metais, né? O fogo para fundir metais. Deixa eu te arrumar aqui. Fundir metais. Como? O ferro, o bronze e o cobre. Então, assim, né, os povos primitivos, eles tiveram que se fixar no mesmo lugar, construir suas moradias, descobriram a agricultura, né? Passaram a cultivar o seu próprio alimento, descobriram o fogo, começaram a fundir os metais,
como o ferro, o bronze e o cobre, que nós estudamos sobre a história dos metais, a história da cerâmica. Então tem muitas coisas aí que relacionada com a agricultura e com a descoberta aí do fogo, né? Que nós chamamos aí de Revolução Agrícola e História dos Metais. Agora, o exercício 8, quarto ano, nós já fizemos, já até corrigimos na aula remota. Agora nós temos aí o exercício 9. O exercício 9, a tia Gi vai colocar aqui num cantinho para vocês. Ó, tá bom? Vou apagar o número 1 e vou colocar aqui o 9. O 9 é o seguinte, explique o que foi a idade dos metais. A história dos metais, a idade dos metais, né? Período em que? Qual foi esse período? Período em que os seres humanos, né, começaram a fundir fundir o que, gente? Os metais, né? A fundir os metais com a descoberta do fogo, né? Descoberta do fogo. Os metais a gente já sabe quais eram, né? O ferro, o bronze, o cobre. Então nós já sabemos quais são esses metais, tá? Então, a idade dos metais foi isso. O período em que os seres humanos começaram a fundir os metais com a descoberta do fogo. Ok? Agora, eu vou explicar para vocês a tarefa, tá? A tarefa, vocês vão na página 80 e 81, nós vamos voltar um pouquinho. Na página 80 e 81, eu solicito que vocês façam essa parte, vamos descobrir. Lembra da megafauna, dos animais que viveram há muitos e muitos anos, né? E foram extintos, ou seja, eles desapareceram devido ao clima do planeta Terra. Tá? Nós já vimos isso também aqui nas nossas aulas de história. Então, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão pesquisar um animal histórico da megafauna, região onde habitou, quando habitou o Brasil e as características. Tá? Daí aqui vocês vão colocar a reconstituição de como era esse animal. Vocês podem desenhar ou fazer impressão desse animal, quem tiver impressora. Quem não tiver pode desenhar. E eu trouxe aqui alguns desses animais bem legais para vocês observarem. Vocês podem pesquisar qualquer um desses que eu vou mostrar. Olha só, preguiça gigante, tá? Tatu gigante, xenorinotério. O xenorinotério é bem diferente, olha só, olha a cabeça dele. Toxodonte, tigre de dentes de sabre e o mastodonte. Vocês podem pesquisar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Um desses 6 e fazer a tarefa da página 80 e 81. Lembre-se que quem desenhar tem que pintar, ok? Esses animais vocês conseguem pesquisá-los na internet também, tá? Agora, vocês também têm uma tarefa da página 86 a 89. Na página 86, vocês vão ligar aí o que está pedindo, relacionando as imagens com a descrição, ler o que eu aprendi, e depois aqui vocês têm aí um joguinho aí, uma cruzadinha, já com a resposta. Olha que legal. Só que agora vocês vão fazer o inverso. Geralmente a gente tem as informações para colocar a resposta na cruzadinha. Vocês vão fazer o inverso. Aqui vocês vão colocar as informações sobre as respostas que estão aqui. Ok?
Essa tarefa, vocês vão entregar para a professora Gisele na aula do dia 17, sexta-feira, tá bom? Porque o nosso horário vai mudar um pouquinho aí devido à nova plataforma. Então, vai ser o mesmo horário que a gente tinha na aula presencial. E nós tínhamos aula presencial de história, na época da aula presencial de história, na sexta-feira. Então, nós vamos fazer essa correção dessa atividade na sexta-feira, dia 17, tá bom? Não esqueçam, caprichem na tarefa. A correção a gente faz na aula ao vivo de sexta-feira, tá bom? Um forte abraço para vocês. Tchau, tchau.